o rei que foi prometido, o rei que veio, o rei que venceu, Jesus, o rei exaltado que voltará. Seu reino é já manifestado no meio do seu povo, o Israel de Deus. Voltará e reinará para sempre, glorificado. 2024, o ano do reino. Você pode abrir e ligar sua Bíblia, Mateus capítulo 3. E eu estou trazendo uma temática para vocês, que é algo que a gente vai conversar ao longo de 2024 aqui na nossa igreja. Se você é membro da nossa igreja, isso aqui vai permear, a reflexão de hoje vai permear o ano da gente todo. Se você visitar a gente ao longo de 24, você vai perceber que em vários momentos a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu costumo falar que eu faço sempre uma curva de aprendizado com vocês. O ano de 2023, nós começamos ele falando que era um ano para a gente avançar. E eu tentei tirar de vocês ao longo desse ano uma ideia triunfalista do que é avançar. Na nossa cultura, avançar, aí você vai dizer assim, é isso pastor, esse ano foi um ano muito legal, eu virei CEO, eu fiz MBA, sabe essas siglas que tem no século 21 que você fica perdido. Cara, não é nada disso que a gente está falando. Quando a gente falou de ser um ano para você avançar, é que eu queria te fazer uma pergunta. Está terminando 2023. Você conhece mais o Senhor? No final de 2023, você ama mais o Senhor? Você conseguiu avançar na sua vida com Deus? Você conhece mais Jesus Cristo? Terminou 2023 e você pode dizer assim, meus exercícios devocionais estão em dia. Eu converso com o Senhor todo dia. Terminou 2023, você diz assim, olha, a minha vida, a minha comunhão com a igreja de Deus está tranquila. Você consegue falar isso? Quando a gente estava falando para vocês no final do ano passado, para o início desse ano, e eu estudei com vocês ao longo de todo esse ano, sempre tentando levar vocês de volta para a palavra, de volta para a oração, levar vocês de volta à contemplação do Senhor, na bondade dEle, na graça dEle, no poder dEle, para que a gente conseguisse chegar no final desse ano. A gente fez uma série que eu chamei ela de Em Espírito e em Verdade, para a gente analisar o nosso coração, se a gente é mais idólatra do que discípulo. E aí eu quero conversar com vocês ao longo de 2023 sobre o reino de Deus. 2024, perdão, precisa, e eu quero que a gente chame ele de reino de Deus. Logo em fevereiro, a gente vai fazer uma série aqui chamada Igreja, Casa e Família, vivendo na dinâmica do reino. E o que eu quero dizer com isso? E hoje eu vou introduzir um pouco do que a gente vai conversar ao longo do próximo ano. Observem o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, o que o texto bíblico diz para nós. Eu vou ler só do verso 1 até o verso 12 e vou fazer algumas ponderações com vocês. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1, o texto bíblico diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre.
A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, João dizia. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está aqui diante do Senhor e diante da sua palavra. Por favor, tem misericórdia de nós. Por favor, fala com a gente. Por favor, dá-nos um pouco da bondade, da graça do Senhor. Nós pedimos. A gente quer terminar esse ano na sua presença. E a gente quer começar o próximo ano na presença do Senhor. Porque a melhor coisa que tem é viver um dia na sua presença. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu não posso começar a mensagem de hoje e essa reflexão que eu vou fazer com vocês sem deixar de chamar o Carlos Drummond de Andrade para conversar com a gente um pouquinho. Drummond é o maior poeta que a literatura brasileira produziu. Ele é chamado de poeta dos poetas, para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia, mais ainda. Drummond tem algumas reflexões muito interessantes, e eu já trouxe essa aqui em algum momento, mas queria que você prestasse atenção no que o poeta dos poetas dizia, quando ele dizia que quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Gente, que sacada do Drummond. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e chamar uma porção de ano foi um gênio. E Drummond dizia: industrializou-se a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez. Com outro número. E outra vontade de acreditar. Como diria Roberto Carlos, que daqui para frente, tudo será diferente. E o poeta continua dizendo várias coisas. Eu acho que vale a pena você ver o tempo, porque ele deseja para os amigos, mais amigos, ele deseja realizações e todas aquelas coisas que o bom espírito de ano novo pode dar para a gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pessoal, o que é que está mudando de 2023 para 2024, valendo uma passagem só de ida para o terminal de Santo Torquato? Só um número, gente. Só um número. A verdade é que é só um número. Todo mundo perdeu a passagem só de ida. Parece que o ônibus vai sair 5 minutos para meia-noite do terminal. Então vá logo, senão você perde. Só um número, gente. Por isso que Drummond diz que industrializou-se a esperança. Mas vejamos que ele não está completamente errado. Eu não vou perguntar se você está cansado em dezembro de 23. Eu não vou perguntar. Não vou. Alguém está cansado? Não vou. Por quê? Porque é incrível. É um fenômeno que acontece com a gente.
vamos falar a verdade, mês de abril acaba? Não. Existe mês maior no ano do que agosto. Gente, agosto é tão grande que a gente fala agosto de... Porque não acaba nunca, pelo amor de Deus. Julho tem 31 dias. Aí quando você fala assim, acaba julho. Agosto, tem quantos dias? 31 também. Você fala, meu Deus, não é possível um negócio desse. Cara, quando dá outubro, Nossa Senhora da Penha, hein? Eu te contar. É ou não é? Cara, dá outubro, o ano não acaba. Não acaba. Agora tem um milagre no mês de dezembro ou não tem? Tem um milagre. Eu falei com vocês semana passada do milagre de Natal, daquele tempo bonito. Vocês foram para casa, comeram Chester, comeram peru, não é? Eita, já tinha cara que estava aqui. Acaba logo o coral, que eu preciso acender a churrasqueira, que senão vai molhar o carvão, aquele negócio todo. E o pessoal vai sair daqui, vai embora, vai comer, e o povo come. Tá, beleza. Eu quero ver depois da manhã quem está na academia. Vai nada, é uma preguiça, dá um azar. Não dá? Gente, academia, início de ano dá um azar danado. Misericórdia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso que a gente chama de esperança industrializada. É isso que Drummond está falando. E parece que se a gente chegar em 2024, o que precisa mudar não é um número. O que precisa mudar é a intenção do coração. O que precisa mudar não é se você vai ter um treinamento de um bom coach, ou se você vai comprar um programa de treinamento para a próxima vida, para o próximo ano. O que precisa mudar é a inclinação do seu coração. Quando nós estamos falando que a gente quer que 2024 seja o ano do reino, é porque tem uma coisa que quer permear a vida da nossa comunidade ao longo de 2024. Daqui a um ano eu quero te fazer uma pergunta. Daqui a um ano eu quero perguntar para você se o reino de Deus chegou na sua casa. Daqui a um ano eu quero estar aqui com vida e saúde, com a graça de Deus, perguntando se o reino de Deus chegou no seu coração. Para você que está afastado dos caminhos de Jesus, para você que não conhece Jesus, para você que é crente nominal, para você que não tem uma experiência genuína, de uma vida genuína com Cristo, eu quero te perguntar se daqui a um ano o reino de Deus chegou dentro da sua casa, no seu casamento. Se o rei da sua casa é o Senhor Jesus, ou se o rei da sua casa é você, ou qualquer outra coisa que reine sobre você. Daqui a um ano eu quero te perguntar, quem é o rei do seu tempo? Quem é o rei das suas finanças? Quem é o rei de tudo aquilo que você é, tem e faz? O reino de Deus chegou. Por quê? Porque, irmãos, o texto que nós lemos é um texto do Evangelho de Mateus. Mateus escreve esse primeiro evangelho para os judeus do primeiro século. Os judeus estavam esperando uma coisa ao longo de 2000 anos. Sabe o que os judeus estavam esperando ao longo de 2000 anos? O reino de Deus. Os judeus estavam esperando o reino de Deus. Eles eram o povo escolhido. Eles eram os descendentes de Abraão. E por serem os descendentes de Abraão, os judeus estão esperando o reino de Deus. Eles estão esperando o filho de Davi chegar. Eles querem saber quando o rei dos reis vai aparecer. E quando você, ao longo dessa semana, fizer sua devocional no Evangelho de Mateus, e eu quero que você leia o Evangelho todo nessa semana, você vai observar exatamente isso. O Evangelho de Mateus começa dizendo que essa é a história de Jesus Cristo. Tem 400 anos que não se levanta nenhum profeta em Israel.
Há 400 anos não se ouve a palavra de Deus. Há 400 anos ninguém diz, assim diz o Senhor. Malaquias tinha sido o último. Há 400 anos Deus não fala. E o povo padece. O povo padece debaixo de várias escravidões. Eles padecem primeiro debaixo da escravidão da Babilônia. Depois eles padecem debaixo da Babilônia, debaixo da escravidão da Medo-Pérsia. Depois eles vão ser escravos dos macedônios. E agora, quando Mateus escreve esse texto, para falar desse período, eles são escravos dos romanos. O que mais inquieta um judeu no primeiro século é, quando o reino de Deus vai chegar? Será que o Messias vem? Será que aquele que é prometido vem? E o texto bíblico diz que Cristo vem. Ele nasce de uma virgem, numa manjedoura. E aí me parece que eles não estão preocupados com isso. Os evangelistas não estão preocupados com isso. Os evangelistas estão preocupados em mostrar para nós, segundo Lucas vai nos dizer, aquilo que acontece a partir dos 30 anos de idade de Jesus. A gente tem um hiato de quando Cristo tem por volta de 12 anos, e a gente só vai ouvir relatos de Jesus quando ele tem 30 agora. Porque não interessa o que aconteceu daqui para trás. O que importa é esse período, é a redenção realizada, é quando o reino vai chegar. Quando o rei aparece, tem uma profecia que vai se cumprir. Lá no meio do deserto, João aparece pregando. João o Batista. Ele é chamado de João o Batista porque ele batiza todo mundo que ele encontra. Tipo eu fiz com a Laís aqui agora. Ele sai batizando todo mundo. João está cumprindo a profecia de Isaías capítulo 40. A profecia de Isaías dizia que viria alguém pregando arrependimento para preparar o caminho para o rei chegar. Alguém apareceria pregando. Alguém apareceria avisando que o rei estava chegando. E é isso que vocês acabaram de ler? João está no deserto. E quem é João? Acho que se a gente encontrasse ele em Campo Grande, a gente ficaria um pouco assustado. João não era um cara muito legal, porque a Bíblia vai dizer que primeiro que a dieta dele é meio vegana, né? Não é vegana porque ele come mel. Mas ele come gafanhoto, né? Vocês já comeram gafanhoto? Esse negócio não parece ser bom. Eu não queria experimentar isso não. Mel vai. Mas mel regado a gafanhoto? Ou gafanhoto regado a mel? Quando eu for tomar café da casa de vocês, não sirvam isso, por favor. Café tá bom. Biscoito creme cracker, ele tá ótimo, gente. João aparece pregando. A roupa dele é de pele de animal. Só que é uma mensagem muito forte. Porque João está dizendo uma coisa: arrependei-vos, porque o reino está chegando. Se arrependam porque o reino é já, ele está vindo, ele está chegando. E a turma começa a ficar um pouco assustada e eles se batizam, porque a ideia ali é que toda pessoa que se arrependia dos pecados e se convertia ao judaísmo, elas eram batizadas. E elas eram batizadas. E aí me aparecem algumas pessoas, os fariseus, os saduceus, dizendo: por que João está batizando essa gente? João, olhando eles, diz: cara, vocês são umas serpentes mesmo, né? Vocês são serpentes. Olha a carinha de vocês e é tudo bonitinho, mas o coração não vale nada. João está dizendo. Não falando da gente não, ele está falando do pessoal de lá. Ele diz: produzam frutos de arrependimento. Vocês acham que vocês são filhos de Deus porque vocês fazem boas coisas, porque vocês são descendentes de Abraão? João é tão radical que ele diz: dessas pedras Deus pode tirar filhos. Mas o que ele quer é um coração transformado. E ele diz: eu estou batizando vocês com água, mas vai vir alguém depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Isso é forte demais. O cerne da mensagem de João no capítulo 3, versículo 2 é: se arrependam porque o reino de Deus está chegando.
Meus irmãos, eu queria que vocês, por favor, criassem um grande termômetro ao longo de 2024. Eu queria pedir que vocês criassem um grande termômetro para saber se o reino de Deus está chegando na vida de vocês. Por quê? Porque o reino de Deus tem algumas características que a gente vai aprender nesse texto. A primeira característica que vocês podem observar está do verso 1 até o verso 3. E ela é muito clara. Observem que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha o verso 3 na sua Bíblia, que coisa grandiosa. O texto bíblico diz para mim e para você que este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Isaías é um profeta de 600 anos antes de João. Isaías é um profeta de 600 anos antes de Jesus. E o que Isaías está anunciando que aconteceria 600 anos depois? Que o reino viria. O reino viria. Por isso o verso 3 diz: esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A primeira característica do reino de Deus é que ele é anunciado há muito tempo. Anota isso, pelo amor de Deus, manda naquele grupo de WhatsApp que tem você com você mesmo para você não esquecer. Não tem aquela conta no WhatsApp que a gente manda para a gente mesmo? Eu sou hiperativo, eu preciso fazer isso, senão eu esqueço. O reino de Deus é anunciado há muito tempo. Como assim, pastor? Meu filho, olha para o mundo em volta de você e aí depois nós vamos fazer um movimento para você. Tudo bem? Pode ser assim? Não é normal o que a gente vive. Não é normal o mundo que a gente vive. Não é normal. Não, pastor, mas a gente vive com alguns tipos de qualidade de vida. Eu concordo com você, mas ainda assim o mundo não é normal. Eu entendo se você dizer que daqui a gente vai sair, vocês, 99% de vocês aqui têm um lugar para ir, vocês têm uma mesa farta para comer daqui a pouco, vocês têm família. Eu entendo você dizer isso e te respeito. E acho que isso é muito bom e louvado seja o Senhor por isso. Mas, meus irmãos, isso não é normal. Conviver com os dilemas que a gente convive não é normal. Não é normal conviver com esse grau de loucura que a gente vê nos nossos dias. Porque você veio para cá, parou no sinal, como é que estava o vidro do seu carro? Ele não estava fechado porque você estava com calor e do ar-condicionado, é porque você tem medo mesmo. Você sabe disso. Quantas vezes você vai estacionar o carro na garagem e tem que rodar 3, 4 vezes, porque afinal de contas tem uns 3 ou 4 que estão ali na minha rua. Ou você acorda de madrugada e fala assim: que barulho é esse na janela? É normal você passar na rua e ver um motoqueiro esconder o celular. É normalíssimo. Está super de boa. Não. Só que a gente acredita que viver nesse mundo é a coisa mais normal. Eu já ouvi gente tão insana que diz que o inferno é aqui. Gente, se o inferno fosse aqui, ia ser bom demais, hein? Puta, vai comer picanha daqui a pouco aí, uns caras vão comer uns negócios. Percebe? A gente acredita em loucura. Agora olha para dentro de você. E o Tim Keller falava uma coisa bem curiosa. Vocês ficam falando que só muda o número? Ele resolveu aí, ó. O Tim Keller falava uma coisa bem curiosa. Eu não vou conseguir parar isso aqui nunca. Far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea aí, ó. Vai, meu bem. Mostra para eles. Vou ficar para cá. Tá. Vocês acham que não são tão maus assim. Esse é o problema. Você se acostumou com a maldade maquinada dentro do seu próprio coração. Você se acostumou com a maldade, a disfarçatez maquinada na sua própria mente. E como se isso fosse a realidade da vida da gente. Alguns de nós vivem maquinando mal o dia inteiro, gente. Sentimento mal o tempo todo.
Isso não é normal. E sabe o que é o sinal disso? Isso é o sinal de que alguma transformação precisa acontecer na gente. Agora, essa mudança não pode vir de nós mesmos, por isso o reino de Deus precisa ser anunciado. O reino de Deus precisa ser anunciado porque o coração da gente precisa de mudança. Porque a vida em volta da gente precisa de mudança. E isso já foi anunciado, não foi de agora. Porque quando a gente caiu no jardim, a primeira coisa que Deus fez foi anunciar que um Salvador precisava vir. E ao longo das gerações, tudo o que se viu quando se lê a Bíblia é um mundo preparado para a chegada de Jesus. Observem, porque Cristo estava no Antigo Testamento, sendo mostrado na Arca da Aliança. Cristo estava no Antigo Testamento sendo mostrado porque era a presença de Deus. Estava no Antigo Testamento dentro do templo porque Ele era o pão da vida. Cristo estava sendo mostrado no Antigo Testamento quando as ofertas eram feitas como uma oferta agradável a Deus. Aquilo apontava para a cruz. Cristo estava sendo mostrado quando dentro do Antigo Testamento as velas eram acesas porque era a luz do mundo que chegava para os homens. Cristo é anunciado no Antigo Testamento quando nenhum rei consegue governar o povo de Deus. Por isso um outro rei precisa vir. Cristo é anunciado porque, segundo o livro de Hebreus, todo sacerdote morria em algum momento, mas a gente precisa de um sacerdote eterno que interceda por nós diante de Deus. Cristo é anunciado porque os profetas vinham e não eram ouvidos, mas Cristo vem falar a palavra que Ele recebeu do Pai para nos entregar. O reino de Deus é anunciado. O reino de Deus é anunciado. O reino de Deus sempre foi anunciado, irmãos. E ainda hoje o reino de Deus é anunciado. A pergunta é, ele já chegou na sua casa? Quando eu estou falando de reino de Deus, eu estou perguntando quem é que domina sobre a sua vida. Quem é que te governa? Segundo, o reino de Deus tem uma característica incrível, gente. Se em primeiro ele é anunciado há muito tempo, olha o verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando aonde, pessoal? Aonde João pregava? No deserto. Observem para mim comigo o verso 4. Como é que eram as roupas de João e a dieta dele? As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Ô pessoal, se vocês olhassem a Vogue, se ela fosse botar João, não seria um bom modelo, né? Assim, João não seria um cara legal. Qual de vocês, se tivesse que vender um produto, segura aí, irmão, pera aí. Qual de vocês, se tivesse que vender um produto, contrataria João Batista? Sinceramente, eu não contrataria. Sabe por quê? O reino de Deus é simples. O reino de Deus é simples. Deus está na simplicidade da vida da gente. Deus está na simplicidade dos nossos relacionamentos. O reino de Deus está na simplicidade da gente. O cara que vem anunciar o maior acontecimento da história, quem é esse cara? Nenhum de vocês contrataria ele. Eu não contrataria ele. Se estivesse aqui e a gente anunciasse, olha, o pastor da igreja em 2024 é o João Batista. Nenhum de vocês ficava aqui. Todos vocês iam embora.
Mas sabe o que a gente aprende? O reino de Deus chega com simplicidade. Ao longo de 2024, não se esqueça disso. Você vai ser levado pela nossa cultura o tempo todo a pensar em megalomania. Você vai ser levado o tempo todo pela cultura da gente a pense grande, pense alto. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que bater meta, nem nada disso. Pode fazer essas coisas, não tem problema nenhum. Só que vocês vivem numa cultura de aparência. Vocês vivem numa cultura que vende imagem o tempo todo. Vocês querem ver uma coisa? Brinquei com uns amigos pastores um dia desse. Um dos grandes templos que nós temos no nosso tempo não são os shoppings são outros tipos de templo. Mas um dos grandes templos que nós temos no nosso tempo são as academias. Essas academias de pegar peso. É incrível. Incrível. Templos do deus Apolo no nosso tempo. Apolo era o deus da força, dos músculos. A gente só muda de tempo e de nome. É a mesma coisa. As pessoas não estão em busca de saúde. Elas estão em busca de um corpo perfeito. Elas não estão em busca de ter um coração melhor, o colesterol baixo, nada. Elas estão em busca de ter músculos para que as pessoas vejam. A gente é levado a essa doideira o tempo todo. A cultura leva isso para a gente o tempo todo. A gente tem que chegar nos lugares e mostrar que a gente chegou. Já desse eu estava conversando com um amigo meu, e eu tô casado há 20 anos, né? Então tem algumas gírias que eu não sei o que é. Ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, quando a gente chega no lugar, tem que chegar causando. Eu falei, o que é isso? Daniel, tô velho, vai. Mas isso é o reflexo da nossa época, da nossa geração. Porque a vida não está na simplicidade para a gente. E aí, o que Deus está convocando a gente para fazer uma grande jornada, é para você ver a simplicidade do reino de Deus nas nossas relações. Quando a gente é paciente, quando a gente respeita, quando a gente ama, quando a gente, como segundo o Senhor Jesus, anda a segunda milha, quando nos pedem a capa, a gente dá também a túnica. Quando a gente começa a olhar o outro e não vê um adversário, mas vê um ente que a gente ama. É na simplicidade. O reino vem na simplicidade. Gente, que 2024 seja um ano da gente cultivar muito mais a nossa simplicidade. Mas eu queria te convidar a ir mais um pouquinho a fundo aqui. Verso 5. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é convidado para vir para o reino de Deus? Quem é convidado para vir para o reino de Deus? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. O reino de Deus tem pessoas de todo tipo e de todo jeito. Cabe gente de todo tipo e de todo jeito. O reino de Deus é para gente como eu e como você. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Pessoal, ao longo da minha caminhada pastoral, são mais de 10 anos. Não é uma, não são duas, nem 3 vezes que eu passo por pessoas que sempre dizem para mim assim, pastor, eu vou arrumar a minha vida e aí eu vou para a igreja. Pastor, eu vou arrumar a minha vida e aí eu vou lá para você orar por mim. Eu mantenho ao longo da minha vida alguns relacionamentos com pessoas que não são cristãs. E faço isso de maneira intencional. Crente, se não tomar cuidado, só se relaciona com crente e vive numa bolha.
E o mundo não é uma bolha. Cuidado com isso. E é incrível, porque às vezes eu simplesmente converso, me relaciono com essas pessoas, elas sempre dizem isso. Olha, eu vou mudar de vida e depois a gente conversa. O reino de Deus é para todo tipo de pessoa. O Senhor não está preocupado em como somos ou estamos. O reino de Deus é para chegar na vida da gente. Vinha gente de tudo quanto é tipo. Vinha gente de todas as formas. E o que essas pessoas queriam? Elas só queriam ouvir a mensagem. 2024 precisa ser um ano para você pensar assim: o governo de Deus pode chegar na minha vida. O governo de Deus pode chegar na minha casa. Não importa quem você é. Não tem esse João Batista que você está vendo aqui? Sabe qual foi a primeira vez que João Batista foi um cara cheio do Espírito Santo? No ventre da mãe dele. Ele tinha 6 meses. Quando Maria chegou perto de Isabel, a mãe de João, ele estava cheio do Espírito dentro da barriga dela. Não tem idade. Não tem cor da pele. Não tem gênero. É só chegar. Não importa se você é velho. Não importa se você é novo. Não importa o que você fez. Não importa o que você deixou de fazer. O reino de Deus é já para gente como eu e você. Não ache que porque eu estou aqui eu sou mais digno do que qualquer um de vocês. Talvez entre nós eu seja o mais indigno de todos. Mas vinha gente de todo tipo. Deixa eu falar com você. Você pode chegar perto de Jesus. Não tem ninguém te atrapalhando. Ninguém vai te constranger. Entre você e Jesus não tem ninguém. Não tem ninguém que vai dizer assim, não toca nele. Não tem ninguém que vai olhar para você e dizer assim, não pode chegar. Pastor, mas você não conhece o meu passado. Filho, fica tranquilo. Ainda bem que você não sabe como é o meu. Mas pastor, você não sabe o que se passa dentro de mim. Ainda bem que você não sabe o que se passa dentro de mim. O reino de Deus é para gente de tudo quanto é tipo. É para você. 2024 precisa ser um tempo para você ser curado. 2024 precisa ser um tempo para o seu coração ser transformado. É tempo do Espírito Santo bater dentro de você. É tempo de você conhecer a face de Deus, de conhecer o Senhor Jesus, e é para gente de qualquer tipo. Mas vamos um pouquinho mais fundo. O reino de Deus é anunciado, o reino de Deus é simples, o reino de Deus é para gente de todo tipo. Olha o versos 6 a 9. As pessoas começaram a chegar confessando os seus pecados, elas eram batizadas no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. João ia ser mandado embora de qualquer igreja, chamando o povo de víbora. O pessoal ia falar, nossa, ele fala umas coisas tão duras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Pessoal, o reino de Deus é para mudar a vida da gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O reino de Deus é para mudar a vida da gente. Ou, chega de você brincar de ser crente em 24. Chega de você brincar de igreja em 24. Cara, chega de brincar de espiritualidade. Chega de 24, a gente tem que ficar tratando como se a gente estivesse tratando com um monte de criança. Chega! É tempo de uma vida mudada. O Espírito Santo está convocando a mim e a você para a gente ter uma vida de intensidade diante de Deus, para a vida da gente ser mudada por completo. Você não tem ideia do que é ter uma torrente de água brotando dentro de você.
Você não tem ideia do que é ter a sede da vida matada por causa da graça de Deus. Você não tem ideia do que é olhar para a vida de maneira geral e ver sentido nela, além de tudo que está em volta. Por quê? Porque o reino de Deus é para te mudar. É para mudar seu desejo, é para mudar sua orientação, é para mudar o que você pensa, é para mudar o que você acha, porque você vai ter um norte, teu norte é o reino, teu norte é o rei, é para mudar de vida. Jesus está chamando a mim e a você para uma vida de intensidade, para Ele transformar cada pedaço da nossa existência. Cara, mergulha nisso, mergulha nesse negócio. Eu podia estar aqui dizendo, olha, você vai ganhar na mega da virada, olha, vai ter aumento para você, meu irmão, larga de ser louco, vai amar Jesus. Vai amar Jesus. É tempo da gente se constranger por causa do amor de Deus. É tempo da gente se constranger por causa da graça e do poder dEle. Essas pessoas vinham porque estavam curiosas. Pare de ser um curioso e vai conhecer o Rei. Chega de curiosidade. Vai mergulhar no conhecimento de Jesus. Vai amadurecer. Mergulha para você tê-lo, é para mudar o teu coração, é para mudar a tua mente, é para mudar quem você é. O reino de Deus é para ser vivido, gente. O reino de Deus é para ser experimentado. É para você ouvir a voz do Senhor todos os dias, é para conversar com o Senhor todos os dias, é para que Ele te dê sentido da vida todos os dias. Quantos de vocês estão sofrendo ao longo dos anos porque não tem um sentido para a vida, porque não mudam, não conseguem porque não conhecem o Rei? É tempo da gente chegar perto dEle. 2024 precisa ser esse tempo, é esse o convite de Jesus para vocês. Mas eu continuo convidando vocês para olharem o verso 10, meus irmãos. João diz, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Oh, meus irmãos, isso aqui que você está vendo não vai durar para sempre. O reino de Deus vai trazer com ele juízo. Isso não vai durar para sempre. Tudo isso que você está vendo não vai durar para sempre. É um tempo da gente voltar para o Senhor. 2024 precisa ser o tempo da gente voltar para o Senhor. Lembra do tempo que você era apaixonado por Jesus? Lembra do tempo que você amava Jesus? Irmãos, Cristo vem. Tenho dito isso aqui ao longo de tanto tempo, Cristo vem. Conta a história que um velhinho tinha gastado a vida dele inteira pregando que Jesus voltaria. E dentre as suas pregações, quando ele era novo, ele pregou. Cadê o pessoal da música? Pode vir para cá. E dentre uma das suas pregações, ele pregava. Quando era jovem, e um rapaz se converteu numa pregação sua. E a ênfase da pregação da vida dele era que Jesus Cristo ia voltar. E um dos rapazes que se converteu virou pastor. E depois foi ser pastor exatamente desse velhinho já doente na cama. Esse velhinho já doente na cama, esse jovem pastor que tinha se convertido há alguns anos com a pregação desse velho. Esse jovem pastor chega do lado dele, ele já bem velho, e diz assim, meu filho, eu só tenho uma pergunta para te fazer. O velho pregador faz para o jovem pastor. Eu preguei a vida inteira que Jesus Cristo viria. Ele vem mesmo? Alguns de nós, por conta do cenário inteiro que está em volta da gente, a gente duvida disso. Cristo vem. E eu quero terminar exatamente com o que João vai dizer para a gente, nos versos 11 e 12. João diz, eu estou batizando vocês com água,
Mas vai vir depois, alguém depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não tem nada a ver com falar em língua, tem nada a ver com sair rodando. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa só, conversão. O que é um crente batizado com o Espírito Santo? É um crente. Isso é... O que é batismo com o Espírito Santo, pastor? É crente. É o cara que é crente. Ao longo da vida eu tenho olhado pessoas que falam assim, não pastor, o pessoal, a turma lá falava em língua, eu não falava, então eu falei, irmão, meu Deus do céu, o que está rolando? Não, tem nada a ver, isso é uma bobeirada, gente. Batismo com o Espírito Santo é ser crente. Mas ele falou que vai batizar com fogo, claro, lê o outro versículo, o fogo vai ser queimado, é juízo. Quem tem o Espírito já foi julgado, quem for batizado com fogo vai ser condenado. É isso que o texto bíblico está dizendo. Porque o reino de Deus vem trazer conversão e transformação. O reino de Deus vem trazer conversão e transformação. É isso que João está dizendo. 2024. A gente quer uma igreja de gente crente. 2024. A pergunta que você precisa se fazer é: eu amo mais o Senhor Jesus no final do ano? No final do ano, Jesus Cristo está mais na minha vida. No final do ano, Jesus Cristo reina mais sobre a minha vida. Irmãos, a gente está sendo convidado a uma grande viagem com o Espírito Santo de Deus ao longo do ano. E que Deus te dê graça e me dê graça, para a gente poder viver o reino dele na vida da gente. Viver o reino dele na vida da gente.